Atualmente tenho 45 anos e minha esposa 46. Nossa vida de casado já dura mais de 21 anos, e no total, estamos juntos há 25 anos. Há 2 filhos em nossa família, de 7 e 11 anos. Mas em fevereiro de 2020, houve uma reviravolta significativa quando decidi fazer o teste Ancestry.com. Os resultados chocantes mostraram que meus filhos não me pertencem biologicamente. Essa descoberta ocorreu no contexto de nossos planos de viagem para visitar meus pais na Califórnia, agendados com vários meses de antecedência. Nossa viagem teve que ser adiada devido à pandemia. Quase 10 anos se passaram desde nossa última visita aos Estados Unidos, principalmente porque estamos passando por dificuldades financeiras desde agosto de 2018. Nessa época, minha esposa estava envolvida em uma ação judicial com um colega de trabalho. Sem saber, ela se envolveu em peculato, o que a levou a um estado de profunda depressão. Ela confiou em mim, expressando sua confiança em um colega, sem prestar atenção às ações ilegais dele, e ela mesma foi involuntariamente atraída para essa situação. Foi difícil para mim perceber a verdadeira escala da traição cometida contra ela pelo seu colega de trabalho e as razões das suas tentativas de resolver o caso discretamente. Pareceu-me que ela se esforçou muito para proteger o colega das consequências. Apesar das minhas tentativas de convencê-la da necessidade de levar o caso a tribunal, ela expressou preocupação com a possível publicidade e sentiu-se envergonhada por não ter descoberto a verdade até ele ser apanhado. Sempre que eu tocava nesse assunto, ela começava a chorar e mergulhava em profunda depressão. Nesse sentido, decidi não levantar mais esse assunto e acreditei nela. Fomos obrigados a celebrar um acordo extrajudicial, o que gerou um encargo financeiro significativo, que permanece até hoje. A enorme quantia que tivemos de pagar continua a assombrar-nos, o que levou à acumulação de dívidas significativas. Como resultado, não temos oportunidade de utilizar a renda gratuita porque trabalhamos constantemente para saldar as dívidas que surgiram. Em novembro de 2020, durante a celebração do Dia de Ação de Graças, decidimos adiar nosso voo para visitar minha família, irmãos e irmãs que moram na Califórnia. É importante notar que se passei minha infância na Califórnia, minha esposa foi criada na Espanha. Há um quarto de século, cruzamo-nos em Madrid, Espanha, onde nos conhecemos no âmbito do Programa Internacional de Intercâmbio de Estudantes. Madrid era sua cidade natal, profundamente enraizada na história da sua família. Apesar de ela ainda não saber inglês, nossa conexão surgiu instantaneamente e se tornou a razão pela qual nos tornamos amigos mais próximos e posteriormente amantes. Avancemos para um inesquecível jantar de ação de graças, onde reunimos toda a grande e feliz família, incluindo meus amados irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas. Houve risadas na aconchegante sala de estar. Jogamos e torcemos por nossos times favoritos na TV. Foi nesse momento de alegria que um intrigante anúncio de ancestralidade atraiu nossa atenção. Lembro-me muito bem de como meu irmão mencionou casualmente a ideia de estudar nossa ancestralidade usando kits de busca de ancestrais. A conversa foi curta, ninguém levou a sério e não desenvolveu esse assunto. Mas naquela noite, deitado na cama, contei à minha esposa sobre minha curiosidade e desejo de compreender nossa linhagem. Ofereci-me para comprar kits de estudo ancestrais para mim e para nossos filhos, e também sugeri que minha esposa pensasse sobre isso para não se sentir rejeitada. Lembro-me claramente da sua recusa resoluta e do seu conselho urgente para não fazer isto. Concentrei-me na saúde e no pedigree, não na paternidade. Mas ela opôs-se categoricamente a esta ideia, expressando receios de que a descoberta de quaisquer problemas de saúde pudesse afetar negativamente a vida dos nossos filhos. Além disso, observou que a empresa de testes está localizada nos Estados Unidos e como partiremos para Madrid na próxima semana, pode não haver tempo suficiente para obter os resultados. Embora achasse que tínhamos tempo suficiente, decidi não discutir. Surpreendentemente, sua recusa inflexível em participar de nossos filhos não me causou nenhuma preocupação naquele momento. Fomos para a cama duvidando que eu realmente cumprisse essa oferta. Mas no dia seguinte,
Sem informar minha esposa, solicitei secretamente exames para as crianças e para mim mesmo. No final, eles foram entregues e coletamos as amostras necessárias durante as férias nos Estados Unidos. Infelizmente, a amostra da criança número 2 revelou-se um pouco incompleta, pois parecia confusa e preenchia apenas 3 tubos de ensaio. Todo o resto estava bem. O dia do acerto de contas chegou poucos dias depois do nosso regresso dos Estados Unidos, quando finalmente chegaram os resultados para a criança número 2. Não foram observadas peculiaridades na origem. Os resultados estão em linha com as expectativas. Resolvi estudar um pouco a aplicação. Ative a função de busca de parentes por DNA. Dentro de alguns minutos, será compilada uma lista que mostrará que existem 1.500 correspondências. A correspondência mais próxima é de apenas 76 centésimos%, o que indica laços familiares muito distantes. Nenhum dos nomes da lista é familiar, mas como os testes de ADN para fins recreativos não são comuns nesta área, isto não é motivo de preocupação. Logo depois recebo os resultados e mergulho com entusiasmo no estudo do pedigree. A composição genética da criança número 2 atende às minhas expectativas, dada a ascendência mista da mãe. Estou ansioso para estudar haplogrupos para obter mais informações. Felizmente, os nossos haplogrupos paternos coincidem, como esperado. Para satisfazer minha curiosidade, ativo rapidamente a função de busca de parentes por DNA e, para minha surpresa, consigo um número impressionante de correspondências, 5.000. A maior correspondência é o primo de segundo ou terceiro grau. A semelhança genética é de 6%. Agora me pergunto como a criança número 2 se encaixa nesse quebra-cabeça fascinante. Percebo vários sobrenomes familiares na lista, mas estou intrigado com a falta de um número 2 definido. Depois de alguma pesquisa no aplicativo, finalmente encontro uma seção que apresenta uma comparação direta entre nós e descubro que a correspondência é de apenas 6 centésimos%. De decepção e tristeza, meu coração e estômago congelam, as lágrimas começam a escorrer. Passei o resto da noite pensando na descoberta chocante, procurando desesperadamente uma explicação para um resultado tão inesperado e refletindo sobre meu atual estado de espírito. Vários dias se passaram desde essa descoberta e não discuti o assunto com minha esposa. Eu estava ansioso pelos resultados do exame da criança número 1, para confirmar ou refutar esta revelação. Se os resultados mostrarem que a criança número 1 é meio-irmão e irmã tanto para mim quanto para o irmão deles, isso significará que nossa mãe foi infiel. Se o primeiro filho coincidir com o irmão como irmão pleno, mas não comigo, isso indica que nossa mãe teve um caso de amor de longa data. Por outro lado, se o primeiro filho coincidir com o irmão como meio-irmão, mas não comigo, isso significará que nossa mãe está passando por uma experiência de infidelidade. Finalmente, se por algum raro acaso o filho número 1 coincidir comigo, mas não com seu irmão, isso levantará suspeitas sobre a precisão dos testes ancestrais. Nos últimos 4 dias que passei no hospital, experimentei uma série de emoções. Experimentei uma mistura irresistível de tristeza, raiva, negação, esperança e até momentos de entorpecimento e racionalização. A gama de emoções parece infinita, e por isso me sinto oprimido e devastado. Apesar de todos esses choques, tentei manter a aparência de alguém em casa e no trabalho. Minha esposa percebeu que algo estava errado comigo e sua expressão preocupada diz que ela entende meus sentimentos. Felizmente, graças à minha experiência anterior em lidar com ansiedade e depressão, meu cônjuge entende a situação e evita me pressionar durante esses episódios. Percebendo que o novo genérico Lexapro não traz o efeito desejado, ela tem tato suficiente para me dar um pouco de espaço pessoal. É quase como o filme dos anos 90, The Truman Show, mas com um claro contraste. Embora o personagem principal do filme comece a duvidar de sua realidade, conduz investigações mais aprofundadas e eventualmente descubra que toda sua vida foi uma ficção, minhas próprias circunstâncias são diferentes. Eu estava mergulhando pacificamente em um sono feliz quando, sem motivo algum, um golpe contundente me atingiu,
forçando-me instantaneamente a acordar e causando uma dor terrível. Foi então que percebi dolorosamente a dura verdade. Meu sonho era apenas uma ilusão, e a realidade em que me encontrava era um pesadelo. É engraçado como funcionam as caixas de Pandora. Depois de abri-los, é impossível fechá-los novamente. Quanto a este relatório, ainda não tive coragem de abrir o seu conteúdo. O medo que tomou conta de mim, para dizer o mínimo, é intransponível. Agora, estou num estado de completa confusão, quando o conteúdo do relatório permanece verdadeiro e falso, dependendo daquilo em que quero desesperadamente acreditar. Reconheço esta substância como ópio. Como pessoa guiada pela razão e pela lógica, não sei o que fazer. Uma parte de mim sugere ignorar a situação, fingir que não havia e manter isso em segredo para sempre. Mas entendo que tal comportamento sobrecarregará minha consciência. Portanto, estou pensando em reunir mais informações antes de abordar esse assunto diretamente. Talvez eu devesse pegar o telefone dela e estudar cuidadosamente sua correspondência e conversas e gravações anteriores. Tenho a certeza absoluta de que não quero discutir este assunto com as crianças, e felizmente, essa oportunidade surgirá no próximo fim de semana, quando visitarem a minha sogra, como habitualmente concordamos. Recentemente, tenho experimentado duas emoções predominantes, uma tristeza profunda e um sentimento de descrença. Este último, em certa medida, dá origem a um vislumbre de esperança. O conceito de traição do meu parceiro parece completamente incompreensível. Como e por que isso poderia acontecer? Isto contradiz tudo o que eu acreditava na nossa relação, que já dura um quarto de século. Nos casamos há 21 anos, nos dedicando totalmente à convivência. Nossos lindos filhos, de 7 e 11 anos, não foram um acidente, mas um acréscimo cuidadosamente planejado à nossa família. Há cerca de 12 anos, o tema de ter filhos começou a prevalecer em nossas conversas e pensamos em nossa prontidão para a paternidade. Mas quando passou um mês sem nenhuma notícia positiva, decidimos consultar um médico para ter certeza de que estava tudo bem. Para nosso horror, descobri que tenho uma contagem baixa de espermatozoides. Um médico me receitou vitaminas, me aconselhou a perder alguns quilos e nos garantiu que um resultado positivo seria esperado em alguns meses. Decidindo aumentar nossas chances, começamos a monitorar de perto seu ciclo menstrual. Depois de experimentar vários métodos, como o monitoramento da temperatura basal e o uso de tiras para determinar a ovulação, ficamos encantados ao descobrir que estávamos esperando nosso primeiro filho. Quando nosso bebê cresceu, sentimos que era hora de expandir nossa família e dar um irmão ou irmã a nosso filho. Seguindo o mesmo procedimento, rastreando a ovulação, utilizando tiras para determinar a ovulação e planejamento adequado, estávamos ansiosos por mais um teste positivo. Nossos esforços valeram a pena e ficamos felizes em saber que estávamos grávidas do nosso segundo filho. Esperávamos que esse acréscimo se tornasse um amigo e ajudante para o nosso filho mais velho por toda a vida. Depois de analisar 7 anos de gravações de bate-papos, e-mails, fotos e postagens nas redes sociais, não encontrei nenhuma evidência de que houvesse algum problema entre nós. Mesmo durante o período da suposta concepção do segundo filho, encontrei apenas mensagens alegres, fotos deliciosas que capturavam momentos de comunicação entre nós, nosso filho, e nossas caminhadas conjuntas. Nossas mensagens estavam repletas de planos de passeios, férias e tarefas diárias. Obviamente, nosso relacionamento com minha esposa era nada menos que feliz. Eu não decidi simplesmente me casar com uma mulher bonita. Tomei a decisão de me casar com meu verdadeiro melhor amigo e não estou falando sobre isso levianamente. Desde os 20 anos éramos inseparáveis. Fizemos quase tudo juntos. Nossa conexão sempre foi definida por conversas intermináveis. Nunca ficamos sem assuntos para discutir, sejam conversas profundas e significativas tomando uma taça de vinho na cozinha, ou apenas conversas bobas da vida cotidiana. Nós compartilhamos tudo. Fazemos todos os momentos de nossas vidas juntos.
Raramente saímos para algum lugar separados, e nos raros casos em que isso acontece, geralmente estamos conversando sobre eventos comuns, como um brunch com meus amigos ou encontros com amigos. Esses passeios ocorrem com pouca frequência, apenas algumas vezes por ano, e são sempre documentados com fotos e postagens nas redes sociais. Durante essas saídas, rimos, brincamos e mantemos uma vida íntima saudável. Muitas vezes recebo gestos lúdicos, como um tapa brincalhão na bunda enquanto faço as tarefas domésticas, ou abraços inesperados por trás, acompanhados de beijos afetuosos. Você está familiarizado com essa dinâmica? Organizamos regularmente encontros conjuntos, com e sem filhos. Juntos criamos um lugar que pode ser chamado de lar, um santuário que vai ao encontro dos nossos valores comuns. Com devoção inabalável à sua fé católica, ela leva nossa família à igreja todos os domingos. Seu amor, carinho, atenção e apoio constante determinam seu caráter, e eu, por sua vez, procuro retribuir todos os dias. Há 2 décadas que estamos juntos e este vínculo indissolúvel permanece inalterado. Em todos estes anos, não houve um único momento de distância ou incerteza, nem uma gota de dúvida ou suspeita. Nosso vínculo permaneceu inabalável, o que atesta a força do nosso amor. Ela é uma daquelas pessoas que prioriza cuidar de si, dos nossos filhos, e manter para mim uma imagem positiva na sociedade. Costumo criticá-la por se preocupar constantemente com o que os outros possam pensar. Embora ela certamente tenha falhas, eu poderia elogiá-la infinitamente por todos os aspectos positivos. Nos últimos 25 anos, houve muitas disputas e desentendimentos em nosso relacionamento, como em qualquer outro casal. No entanto, devo admitir que a vida com minha esposa tem sido incrivelmente agitada. É por isso que não perco a esperança, ou como chamo, o ópio. É incrivelmente difícil para mim acreditar em um cenário em que minha esposa me traiu e engravidou. Isso contradiz tudo o que vi, senti e experimentei com ela ao longo dos 25 anos de nossa vida juntos. Estou atormentado por dúvidas se me casei com um sociopata ou se meus julgamentos foram completamente destruídos. Tudo isso é tão opressor e não tenho ideia de como viver. Para ser honesto, eu até gostaria de não existir se isso fosse verdade. O cenário que vou descrever é incrivelmente raro e ocorre apenas em 0,01% dos casos. É difícil colocar em palavras o quão devastador este evento é. Até segunda-feira, minha vida estava impecável, repleta de tudo que realmente importava para mim. Mas em poucas horas, perdi tudo que era importante para mim. Não tenho mais absolutamente nada. Sinto um vazio profundo dentro de mim. Se não fosse pelas crianças, eu duvidaria da conveniência de uma existência futura. Esperando pacientemente e observando, olho para minha esposa, que permanece a mesma daquela segunda-feira fatídica e tem todas as mesmas qualidades maravilhosas que mencionei anteriormente. Sou uma pessoa que passou por transformação, que evoluiu. Estou numa situação terrível, em completa obscuridade. Não tenho ninguém para consultar. Não tenho outro apoio além da minha esposa, que está no meio desta situação difícil. Pretendo conversar com minha esposa de forma tranquila, mencionando inicialmente que recebi os resultados do site Ancestry.com, e que há algo especial neles. Em particular, os resultados mostram que não sou o pai biológico dos nossos filhos. A maneira como ela reagirá nos próximos 10 segundos determinará o desenvolvimento dos eventos. Se ela estiver em silêncio, em estado de choque ou descrença ou começar a chorar, isso indica que talvez não sejam necessários mais testes. Da mesma forma, se ela começar a chorar e afirmar que isso não pode ser verdade, isso também indicará que talvez não sejam necessários testes adicionais. Se ela começar a chorar ou a expressar sua descrença, alegando que isso não pode ser verdade porque ela nunca traiu, então esta é uma reação positiva. Isto levanta uma questão sobre a necessidade de verificações repetidas para identificar erros e inconsistências. Se ela concordar com esta proposta, então este será um resultado ainda mais favorável. Mas se ela não concordar,
então me encontrarei numa situação mais desfavorável do que inicialmente supus. Como informação adicional, cabe destacar que no início de 2009 assumi o cargo de gerente em uma pequena empresa de distribuição. Esta oportunidade não só permitiu um aumento significativo dos salários, como também me impôs novas tarefas numa empresa em dificuldades. Minha esposa compartilhou comigo que o ambiente de trabalho em que ela se encontrava era extremamente tóxico, com instabilidade financeira e conflitos constantes por ninharias. Surpreendentemente, apesar destes problemas, apareceu um novo presidente do conselho de administração prometendo mudanças positivas, o que acabou por convencer a minha esposa a aceitar entusiasticamente a oferta. Enquanto trabalhava na empresa, ela ganhava de 30 a 40% mais do que eu. Como cônjuges, sempre administramos nossas finanças juntos. Um de seus diferenciais é a sociabilidade e a alegria, o que naturalmente atrai pessoas que estão dispostas a confiar nela, até mesmo para compartilhar informações muito pessoais. Ela é uma daquelas que estabelece conexões pessoais com caixas de supermercado, não poupando tempo para saber seus nomes, a quantidade de filhos, as escolas que seus filhos frequentam e até mesmo seu estado civil. Não é de surpreender que durante o seu tempo nesta posição ela tenha desenvolvido relações de amizade com cerca de 5, 6 mulheres e 2 homens. Entre os homens, um era colega e o outro subordinado de sua equipe. Tenho certeza de que o amante dela é um desses 2 homens. Ao longo dos anos, ela compartilhou detalhes excessivamente íntimos da vida pessoal de seu amigo de trabalho. Naquela época, não percebi nenhum sinal alarmante, pois ela contava casualmente detalhes pessoais da vida de suas colegas. Se eu tivesse lido o livro de Shirley P. Glass antes, poderia ter reconhecido esse padrão e tido tempo para intervir. Agora é óbvio que ela sempre teve dificuldade em estabelecer limites. Seu comportamento nunca pareceu fixado em nenhuma pessoa em particular, não era intrusivo ou constante. Essas foram apenas observações esporádicas que ela fez ao longo dos anos. Eventualmente, em 2013, ela largou o emprego. Ela deixou a organização com uma sensação de profunda ferida e cicatriz, e não estava sozinha em suas experiências. Muitos dos seus colegas foram despedidos ou optaram por demitir-se. Durante este período turbulento, os chefes de muitos outros departamentos também foram despedidos ou deixaram a empresa. O estado da organização deteriorou-se a uma escala sem precedentes, e posso confirmar isso com base nos meus contactos anteriores durante o meu trabalho em consultoria. Em 2014, decidiu ir trabalhar na escola onde os nossos filhos estudavam, concordando com uma redução salarial significativa de 60%, mas encontrando conforto num ambiente de trabalho excepcional. Estou muito satisfeito em ver sua sincera satisfação e autorrealização em sua função atual. Parecia-lhe que desempenhava o papel de dona de casa, mas ao mesmo tempo recebia um salário por cuidar dos filhos à distância na escola. Esse acordo nos convinha muito bem, principalmente considerando que naquela época eu já ganhava significativamente mais, e com o tempo, minha renda continuou a crescer. Atualmente, cerca de 90% da nossa renda total é meu trabalho. Esta é uma dinâmica relativamente nova para nós porque durante a maior parte da nossa vida juntos, os nossos rendimentos foram aproximadamente iguais e eu normalmente ganhava cerca de 20% mais. Infelizmente, a conclusão sobre o segundo filho me trouxe mais notícias. As crianças são muito parecidas entre si, completamente alheias a mim. É chocante que minha esposa tenha tido um caso de longa data. A probabilidade de esta divulgação não corresponder à realidade é incrivelmente pequena, dados os muitos apelidos familiares mencionados no relatório. Me deparei com este relatório na noite de sexta-feira passada, ligeiramente embriagado. Minha esposa já estava dormindo, também sob efeito de álcool. As palavras não conseguem transmitir as emoções que me dominaram quando aprendi esta verdade. Não tendo outra escolha, recorri ao estudo do telefone dela. O único dispositivo que restou para a investigação. Várias horas se passaram enquanto eu mergulhava nas profundezas de seu mundo digital. Na manhã seguinte, fui tomado por uma sensação incomum de calma,
como se tivesse caído em estupor. Eu me senti como um zumbi, desconectado da realidade. Esse terrível distanciamento me fez pensar. Embora naquele momento eu estivesse pensando em conhecê-la cara a cara, no final abandonei essa ideia, percebendo que não era razoável, pois em poucas horas teríamos que buscar os filhos da sogra. Em vez disso, confiei em evidências concretas obtidas através do acesso remoto ao seu computador de trabalho. Nas últimas semanas, obtive acesso ao computador dela, o que me permitiu observar como sua conta do Google fazia login no Chrome. Verifiquei minuciosamente o laptop de nossa família e, eventualmente, no final da semana, verifiquei o telefone dela também. Durante a investigação, estudei escrupulosamente o histórico do navegador, a atividade no YouTube e as consultas de pesquisa do Google por cerca de 18 meses. Além disso, estudei uma quantidade semelhante de dados de histórico de localização do Google. Também examinei cuidadosamente seu e-mail de trabalho atual, bem como uma conta de e-mail pessoal recém-criada. Além disso, estudei cuidadosamente suas ações no Facebook e WhatsApp, registros de chamadas, mensagens SMS e até tive acesso a um antigo e-mail pessoal, cuja senha ela perdeu há muitos anos, mas manteve o acesso em seu telefone. Além disso, verifiquei sua lista de contatos e certifiquei-me de que nenhum aplicativo desconhecido ou suspeito estivesse instalado no telefone. Realizei várias consultas de pesquisa usando várias sequências de pesquisa, incluindo nomes e endereços de e-mail. As principais plataformas de comunicação utilizadas por ela são WhatsApp e FB Messenger. Mas apesar dos meus melhores esforços, não consegui encontrar nenhuma evidência ou sinal de um caso atual. Com base nas informações recebidas, pode-se presumir que ela não teve casos extraconjugais há pelo menos 2 anos, e possivelmente 3 ou 4 anos. Isto parece lógico, dado o seu novo emprego e os subsequentes encerramentos devido à pandemia. Infelizmente, não tenho acesso à caixa de entrada de e-mail do local de trabalho anterior ou ao histórico do WhatsApp associado a ele. Sabe-se que ela utilizou seu e-mail de trabalho anterior para fins pessoais e profissionais. Infelizmente, nunca poderei restaurá-lo, porque está perdido para sempre. Quanto à história anterior do WhatsApp, há um recurso aqui. Não há absolutamente nenhum conteúdo relacionado ao seu trabalho anterior. Não há conversas com a secretária, nem amigos de trabalho, nem grupos relacionados ao trabalho. Como se este aspecto do seu passado nunca tivesse existido, apenas vestígios das suas ligações com antigos colegas foram removidos. Existem algumas evidências indiretas de que, se um relacionamento com outro homem terminou, é provável que o histórico do bate-papo tenha sido excluído, como tudo no WhatsApp. Dado que ela saiu do trabalho se sentindo esgotada, é possível que ela tenha apagado tudo na tentativa de se afastar da experiência negativa de trabalho. No entanto, essas são apenas minhas suposições. Claro, seria útil ter acesso ao histórico do chat. Atualmente, estou conduzindo pesquisas adicionais para descobrir se pode existir um backup antigo no iCloud. Pode haver uma chance de recuperar dados excluídos. Deparei-me com uma conversa no mensageiro do FB com um dos meus 2 potenciais suspeitos, nomeadamente um subordinado. A conversa começou alguns meses depois que ela deixou o emprego anterior. Em suma, a essência de sua mensagem se resume a pedir desculpas a ela e assumir a responsabilidade pelo caos que surgiu no escritório antes de ela partir. Apesar da falta de resposta, poucos dias depois, ele enviou outra mensagem na qual continuou pedindo desculpas e dando desculpas, e também disse que sentia muita falta dela. O tom da conversa sugere uma relação estreita entre eles. O grau de intimidade entre estas duas pessoas permanece incerto e pouco convincente. Ela admite que foram cometidos erros, ao mesmo tempo em que enfatiza que a culpa não é dele. Ela fala sobre seu passado, como foi abusada e traída por diversas pessoas, pedindo perdão e tentando se curar. Eles trocam palavras sobre a falta um do outro, e ele expressa sua alegria pela recuperação dela, elogiando ela e sua família.
Alguns meses depois, ele envia uma mensagem pedindo desculpas por contatá-la na noite de domingo e falando sobre sua recente decisão de finalmente terminar com a esposa. Suspeitando que ela possa ser parente de outra pessoa e não querendo ficar no escuro, ele decide compartilhar screenshots das mensagens com sua esposa em estado de confusão e vazio. Ele se vira para minha esposa, expressando suas emoções e pedindo orientação sobre quais passos tomar. Minha esposa lhe dá conselhos com simpatia. Um ano depois, ele a parabeniza calorosamente pelo Dia das Mães, ao qual ela retribui. A última comunicação entre eles ocorreu há cerca de 18 meses, quando minha esposa lhe enviou uma imagem comum de oração, pela qual ele lhe expressou sua gratidão. Quanto ao nosso relacionamento, minha esposa ainda possui todas as qualidades de que falei originalmente. É óbvio para mim que estas revelações recentes não alteram as suas características existentes, mas apenas as complementam se fizerem algum sentido. Inclui tudo o que descrevi anteriormente, bem como um lado novo e repulsivo que é completamente estranho para mim. Isso perturba muito meu estado de espírito. Por um lado, temos uma relação forte e terna, mas por outro lado entendo que ela cometeu atos imperdoáveis comigo. Uma parte de mim aconselha não tomar decisões impulsivas neste momento. Ela aconselha você a ouvir a opinião dela e avaliar suas capacidades diariamente. É importante lembrar que há apenas algumas semanas eu estava experimentando pura felicidade. Mas há momentos em que de repente começo a ficar com raiva. Sou atormentado por pensamentos obsessivos e lembranças dos anos em que esta situação persistiu. É terrível perceber que ela estragou minhas lembranças mais agradáveis, me deixando vazio e me fazendo perder o único aspecto que definia minha vida. Como tais ações podem ser perdoadas? Como posso encontrar forças para me recuperar disso? No final de 2009, início de 2010, nosso estado de espírito era inquieto, repleto de constantes conflitos, desentendimentos, problemas financeiros, problemas familiares. Tudo parecia estar dando errado. No meio deste caos, lembro-me claramente de como ela pronunciou aquelas palavras terríveis. Eu te amo, mas não tenho certeza se ainda te amo. Apesar da dor, tomamos uma decisão consciente de salvar nosso relacionamento e pegamos a estrada para consertar o que foi destruído. Lentamente, mas com segurança, começamos a juntar as peças, determinados a colocar nossas vidas de volta nos trilhos. Não foi um caminho fácil, mas em meados do mesmo ano a situação começou a melhorar e as nossas relações voltaram a florescer. Em 2018, nosso relacionamento ficou muito mais complicado devido ao processo judicial e aos problemas de trabalho de minha esposa. Isto levou a dificuldades financeiras e causou-lhe depressão, que ela decidiu discutir com um terapeuta em vez de confiar em mim. Mas com o tempo, a situação melhorou gradativamente e em 2021 vivíamos o melhor ano do nosso relacionamento. Olhando para trás agora, percebo que naquela época ela provavelmente teve um caso emocional. Este caso provavelmente durou pelo menos 5 anos, e possivelmente até 7 anos. Essa conversa aconteceu durante uma de nossas longas conversas habituais na cozinha, há algumas semanas. Fiz uma pergunta a ela, querendo ter certeza do nosso amor. Foi algo assim. Você me ama? Perguntei. Com todo o meu coração. Se não fosse por nossos filhos, eu sacrificaria voluntariamente minha vida por você. Olhando nos meus olhos, ela respondeu. Desde quando você me ama? Ela riu da minha pergunta. Bem, desde que viajamos juntos há 25 anos. Isso me fez rir. Deixe-me reformular. Quando você percebeu que nosso amor é eterno, que você é o amor da minha vida e que estaremos sempre juntos? Em Memórias Vívidas, ela compartilha comigo uma história complexa sobre um momento específico de 2010. Foi uma época em que resolvemos diligentemente as dificuldades que surgiram anteriormente. Porém, como eu não sabia na época, ela talvez já tivesse um relacionamento íntimo com outro homem. Alguns meses depois, nasceu nosso primeiro filho. Me deparei com esse trecho valioso enquanto olhava minhas entradas no WhatsApp.
Era um dia normal de semana, no meio da manhã, e ela fez uma pergunta instigante. Você já sentiu falta de amor da minha parte? Como se eu não prestasse atenção suficiente em você, não te abraçasse e beijasse quantas vezes quiser? Não expresso meu amor por você com a frequência que deveria. Ela falou. Estou confuso com sua declaração inesperada. Qual é a razão para isto? Eu não entendi o que ela quis dizer. Eu estava conversando com um colega de trabalho. Nosso divórcio se tornou uma realidade. O marido afirma que um dos motivos é não se sentir mais amado, acreditando que a esposa prioriza filhos únicos. Nosso relacionamento é ótimo e eu realmente amo você. Ela responde, garantindo-me que ela também me ama. Se de repente você sentir que não estou em sua vida, não hesite em me avisar. Este incidente ocorreu apenas 2 meses antes da concepção do nosso segundo filho. Além disso, tenho muitos casos documentados como este, bem como inúmeros outros gravados na minha memória. Não consigo compreender até que ponto de baixeza é necessário atingir para organizar tais ações. Não entendo por que ela não terminou nosso casamento quando já havia iniciado um relacionamento com outra pessoa em 2010. Como você pode demonstrar tanta bondade, cuidado e amor? No sábado passado, quando íamos buscar nossos filhos na casa da minha sogra, fui visitado por uma profunda compreensão. Até este ponto, eu estava mentalmente desapegado e desapegado. Mas quando chegamos e testemunhamos a cena emocionante que se desenrolou, isso me impressionou profundamente. Nosso primeiro filho percebeu sua mãe, cumprimentou-a com um aceno de mão e então seu olhar pousou em mim. Sem hesitar, ele se levantou, veio até mim, me abraçou forte e disse com carinho, Pai, eu te amo muito. No mesmo momento, foi como se muitas facas me perfurassem. Achei necessário me justificar fingindo que precisava pegar os produtos que havia esquecido na farmácia. Durante a hora seguinte, encontrei consolo nas lágrimas, semelhantes às lágrimas de um bebê indefeso em um estacionamento. Voltando à nossa humilde morada, as crianças eram apaixonadas por suas brincadeiras e gritavam persistentemente, Papai olha, ou Papai olha, que truque! Cada palavra que pronunciei foi como um golpe poderoso no meu estômago. Desde então, tudo deu errado. Gatilhos e imagens mentais perturbadoras tornaram-se uma presença constante em minha vida. Parece que eles estão à espreita em cada esquina, prontos para me perseguir a qualquer momento. Seja uma foto, uma lembrança do Facebook, uma lembrança da vida real ou até mesmo um determinado lugar da minha casa, parece que esses gatilhos estão por toda parte. É deprimente que as únicas lembranças que não me causam emoções tão fortes sejam aquelas em que estou sozinha com meus filhos. Quaisquer outras lembranças ou fotos relacionadas à minha esposa desencadeiam imediatamente uma onda de nostalgia agridoce, lembrando-me da felicidade que um dia compartilhamos. É provável que ela tenha tido uma conversa tensa com outro homem e tenha falado negativamente sobre mim, e esses pensamentos me perturbaram muito. Parece que ela preferiu a companhia de outro homem à minha, o que aumenta ainda mais o meu desconforto. Apesar de tentar encontrar uma solução em diversas fontes, inclusive perguntas frequentes e dicas na internet, não consigo me livrar das imagens mentais recorrentes de onde eles estão juntos. Este filme fica constantemente no fundo dos meus pensamentos, atrai constantemente a minha atenção, mesmo quando escrevo este texto com concentração, aparecendo apenas no limite da minha consciência. Sempre fui voltado para a família e meus entes queridos foram uma prioridade para mim durante toda a minha vida adulta. Isso é bastante óbvio para quem me conhece bem. Quando alguém criava coragem e perguntava sobre o momento mais feliz da minha vida, invariavelmente recebia a mesma resposta. Deixe-me esclarecer, o primeiro dia feliz foi o nascimento do meu primeiro filho, o segundo acontecimento alegre foi o nascimento do segundo e o terceiro foi o dia do meu casamento. Esses acontecimentos significativos estão gravados em minha memória como se tivessem acontecido ontem. Quando me perguntam qual foi a lembrança mais feliz depois disso, fico perplexo. Simplesmente não há nada que se compare a isso, não há experiência que chegue perto disso.
Passei muito tempo pensando nisso, mas não conseguia me lembrar de um único caso que me trouxesse alegria. Infelizmente, aqueles 3 dias que tiveram um papel decisivo no destino da minha vida estão agora ofuscados por esses gatilhos e imagens mentais que me assombram. A cada dia minhas dúvidas e questionamentos ficam mais fortes. Ainda ontem acordei com um pensamento ansioso: ela realmente o trouxe para nossa casa? Eles se envolveram em atividades íntimas nesta mesma cama? Na presença de tais efeitos adversos a longo prazo, Neis, existe uma possibilidade real. Meus medos estão aumentando à medida que meu bem-estar mental piora a cada dia. Apesar de não poder comer muito no momento, procuro dar preferência a uma dieta completa. Além disso, faço longas caminhadas todos os dias, aprofundando-me no estudo dos problemas de luto, traição e trauma. Até retomei a prática da meditação. Mas apesar de todos estes esforços, sou cada vez mais atormentado por questões perturbadoras e incertezas. Sua intuição é aguçada, ela sente que algo está errado. Ela dirigiu-se repetidamente a mim, expressando preocupação e carinho, assegurando-me o seu apoio inabalável. Eu me esquivei, evitando estrategicamente suas perguntas até chegar o momento certo, que chegará nesta sexta-feira. Sentindo necessidade de uma comunicação calma, contei-lhe sobre meu estado atual e me ofereci para reservar um tempo para uma conversa. Percebendo a importância da nossa conversa, ela ordenou que as crianças não estivessem em casa na próxima sexta-feira. Acredito firmemente que ela não entende o que vai acontecer agora. Parece-me que ela pode pensar que estou gravemente doente ou que vou confessar algo terrível. Não tenho certeza se ela percebe que os filhos são meus, dado o considerável esforço e planejamento que tivemos no passado. No entanto, fico pensando por que ela insistiu tanto em não fazer o teste. Ancestre. Talvez ela estivesse escondendo algo de mim, e é até possível que outro homem tenha contado a ela sobre sua fertilização. Talvez ela não soubesse que os espermatozoides podem persistir no corpo feminino por até 5 dias. Portanto, se ela estivesse monitorando sua ovulação e achasse que era seguro, por que não estava ovulando naquele momento? Ela poderia não ter previsto a presença do esperma de outro homem no momento de sua próxima liberação. Considerando todos estes fatores, temo que a nossa primeira conversa sobre este tema possa levar a um resultado deplorável. Já posso imaginar como ela reagirá com lágrimas, gritos e negação, como ficará chocada com a descoberta chocante e se fechará emocionalmente em si mesma. Ao observar sua expressão facial inicial, poderei entender se existe uma possibilidade remota de que esse fenômeno improvável esteja incorreto. Além disso, há uma pequena chance de ela decidir cooperar e dar respostas. Como se preparar para circunstâncias tão inesperadas? Geralmente, acredita-se que revelar gradualmente informações e dizer às pessoas o que elas acham que deveriam ouvir apenas atrasa o processo de luto, e tenho certeza de que esta afirmação é verdadeira. O desenvolvimento gradual de novos conhecimentos pode dar tempo suficiente para processar suas emoções, o que não permitirá que você experimente um forte choque a cada nova informação. Mas admito que meus pensamentos podem não ser totalmente consistentes. Não sei o que fazer nesta situação de forma mais produtiva. Que passos devem ser dados a seguir? Devo ou ela deveria ir embora? Como isso afetará nossa vida diária, responsabilidades e obrigações? Como faço para lidar com a situação? Que ações devo tomar depois de descobrir algo importante? Devo expressar minhas emoções para ela? Será útil ou prejudicial neste momento? Devo parar de falar imediatamente ou dar mais tempo a ela? Neste momento sinto-me completamente perdido. Hesito entre sentir-me cansado e querer fugir, e cuidar profundamente destas crianças, e reconhecer este amor no contexto de toda a dor e sofrimento. Há também um amor indubitável por eles porque você não pode simplesmente deixar de amar seu filho. Pessoalmente, não posso fazer isso. A minha primeira prioridade é minimizar o impacto negativo nas nossas crianças e protegê-las das consequências iminentes. Afinal, eles também são vítimas inocentes nesta situação.
Apesar do fato de que quando um relacionamento termina, geralmente é aconselhável excluir o agressor da vida, não consigo imaginar destruir a vida dos meus filhos a tal ponto. A ideia de chamá-los de meus filhos me causa muita dor, mas é isso que os percebo em meu coração. Mas não tenho vontade de viver em uma lixeira e superar distâncias de 2 horas todos os dias enquanto sigo o caminho do crescimento pessoal e determino minhas próximas ações. Passar meses de luto num ambiente indesejável e mentalmente pouco saudável não me parece uma opção atraente. Além disso, do ponto de vista jurídico, as possibilidades de proteção são limitadas. Nesta área, aceita-se que a mulher receba casa, guarda integral dos filhos e pensão alimentícia no valor de pelo menos 15% da renda do homem por filho. Além disso, deve-se notar que o adultério não é reconhecido como motivo válido para o divórcio. Independentemente da situação, a casa realmente não importa para mim. Percebo isso antes de tudo no interesse das crianças. Do ponto de vista financeiro, embora nos sintamos bastante confortáveis quando estamos juntos, a vida independente nesta cidade é muito cara, onde depois de pagar pensão alimentícia e dívidas, tenho apenas cerca de 30% da minha renda. Vai levar ao fato de que vou viver em condições precárias durante vários anos até poder melhorar a minha situação. Mas as consequências a longo prazo e as consequências da manutenção de tal situação tornam a decisão de permanecer extremamente difícil. Sinto-me completamente perdido nesta situação. Surpreendentemente, o teste mostrou que nenhum dos filhos é meu filho biológico. De acordo com os resultados dos exames, confirma-se que os filhos são irmãos e irmãs biológicos, tendo o mesmo pai e mãe. Embora haja uma pequena chance de que uma de suas amostras possa ser imprecisa, a probabilidade de que eles ainda correspondam completamente no DNA como irmãos completos é extremamente pequena. Eu pessoalmente coletei, sistematizei e enviei todas as 3 amostras para análise. Como resultado da análise, foram encontrados muitos parentes identificáveis com DNA, incluindo pessoas com os mesmos sobrenomes que eu, meus pais, avós e até bisavós e bisavos. Os resultados obtidos não confirmam nenhuma destas afirmações, o que indica uma probabilidade extremamente baixa de manipulação incorreta da minha amostra. Embora reconheça que os testes de ADN diretos ao consumidor podem não ter o grau de precisão desejado e certamente não podem substituir um teste de paternidade completo, acredito firmemente que há grandes probabilidades de obter um resultado diferente após repetidos testes legítimos. Continuo receptivo e otimista. Na verdade, ambas as crianças receberam o mesmo resultado no relatório, incluindo o segundo filho. Não é razoável perguntar a ela se há algum motivo pelo qual você não deveria se preocupar em enviar os resultados finais? Ela não deveria estar pronta para resolver esse problema? O principal é ouvir e analisar ativamente. Encontre tempo para ouvir com atenção e compreender. Nessa situação, é fácil me sobrecarregar e querer expressar tudo o que penso e sinto. No entanto, é importante exercer moderação e focar em realmente compreender o significado do que foi dito. Ative o pensamento crítico e faça perguntas detalhadas relacionadas às palavras dela. Se ela tiver sentimentos fortes durante uma conversa com a esposa, é muito importante desenvolver um plano para lhe fornecer o apoio necessário, tanto a curto como a longo prazo. Você pode entrar em contato com a família dela, melhor amigo, terapeuta, pastor ou qualquer outra pessoa de confiança que possa oferecer ajuda. É importante considerar vários fatores. A duração do nosso casamento de 20 anos, a possibilidade de termos casos no passado e o potencial impacto emocional que esta revelação pode ter sobre ela. Há casos em que esposas que foram infiéis em um casamento de longa data passaram por um forte choque emocional, chegando à automutilação após situações como a nossa. Eu estava pensando sobre essa questão ontem à noite. Entendo que devo tomar medidas para garantir a segurança dela caso ela seja gravemente afetada por esta situação. Já comecei a procurar especialistas para superar a crise traumática da nossa região. Descobrir que meus filhos não me pertencem biologicamente pode ser uma provação extremamente difícil para qualquer pessoa, capaz de levá-la à beira da raiva e do desespero.
É extremamente importante não subestimar como esta revelação pode afetar o meu estado mental. Buscar a ajuda de um psicoterapeuta experiente que me ajude a percorrer esse difícil caminho é uma decisão sábia. Lembre-se de que encontrar forças para enfrentar esta situação exige muita coragem. É provável que existam inúmeras pessoas que vivenciam histórias semelhantes, especialmente tendo em conta a disponibilidade de análises diretas de ADN, a prevalência da infidelidade e as complexidades da vida moderna. Acredito que tal situação é uma das experiências mais dolorosas e humilhantes que um homem comum pode enfrentar, por isso muito poucos homens estão dispostos a discutir abertamente os seus encontros na internet. Tenho um grande amor por essas crianças e estou pronto a sacrificar tudo pelo seu bem-estar. Além disso, tenho um amigo que trabalha na área de pesquisa de DNA e também é uma pessoa comum. Embora não tenha conhecimento de genética ou de trabalho de detetive, testemunhei como essas áreas têm sido de grande ajuda para muitas pessoas. É provável que existam outras pessoas semelhantes, dado o grande número de pessoas que passaram nestes testes. Se esta pessoa tiver um familiar próximo que também tenha passado no teste, por exemplo, um tio ou primo, então é provável que o seu ADN esteja ligado a esta pessoa através da família do seu cônjuge. Assim, os galhos da árvore ancestral acabarão por levar a outra pessoa. Atualmente, não estou pronto para tais ações. No entanto, pensarei nisso no futuro, dependendo de como meu relacionamento com minha esposa se desenvolverá nos próximos dias ou semanas. Se a situação piorar, o que é bem possível, é extremamente importante garantir o seu bem-estar. Em minha experiência pessoal, encontrei e enfrentei com sucesso ansiedade, pânico e depressão. Tenho um conhecimento profundo desses problemas e aprimorei minhas habilidades para resolvê-los. Sendo um solucionador de problemas natural, recorro instintivamente à leitura, ao aprendizado e à pesquisa quando me deparo com situações intransponíveis. Como resultado, aprendi a identificar os primeiros sinais de depressão, ansiedade e pânico, o que me permite tomar medidas ativas para manter a minha saúde mental. Atualmente, procuro ativamente um especialista para superar a crise traumática na nossa área, esperando que os métodos tradicionais sejam úteis para mim e para minha esposa. Quanto a ter parentes e amigos que me apoiam, infelizmente não tenho parentes com quem pudesse contar nessas situações. Além disso, meu amigo mais próximo mora a 3.000 quilômetros de distância de mim e sempre foi cético em relação às mulheres, por isso não tenho certeza se seu conselho será útil. Como ele nunca foi casado e não teve filhos, seu ponto de vista pode não coincidir com as minhas circunstâncias. Considerando todos esses fatores, pensei em pedir férias curtas no trabalho e fazer uma viagem independente. Se a discussão com meu cônjuge se tornar controversa, talvez valha a pena visitar seu amigo também, se parecer apropriado. É muito importante lembrar que pessoas reais trabalham nesses centros de testes de DNA. Portanto, quando menciono que ainda tenho um vislumbre de esperança, é no espírito de dar à minha esposa a oportunidade de duvidar. Essa perspectiva pode trazer algum alívio. Minha esposa percebeu que eu poderia ser infértil e decidiu escolher um doador sem me informar, para proteger minhas emoções. É interessante descobrir nomes familiares das crianças. Talvez você precise procurá-los no Facebook ou nas páginas brancas. Isso permitirá que você tenha perguntas prontas caso sua esposa decida reter informações. Como já disse, a probabilidade de uma dessas duas pessoas ser quem procuro é de 99%, pois sei seus nomes completos. Durante a investigação, consegui encontrar um deles no Facebook e até descobrir o número do telefone. No entanto, a segunda pessoa permanece evasiva, pois não consegui detectar nenhum vestígio digital dela. Porém, encontrei uma foto de grupo com sua participação no arquivo Pix. Vale ressaltar que a ação mais eficaz para o bem-estar dos filhos será a divulgação da situação de infidelidade extraconjugal. Isso significa que outra pessoa pode potencialmente reivindicar a custódia dos filhos. Apesar de minha certidão de nascimento registrar meu nome como pai biológico, que ações ele pode tomar em relação à minha família? Esse aspecto me assusta mais.
Tenho certeza de que ela acredita firmemente que os filhos são meus, o que me deixa com controle limitado sobre suas escolhas e sobre as pessoas com quem ela entrará em contato quando a verdade for revelada. De minha parte, nunca direi à minha família que sei que não sou o pai biológico. O dano potencial para as crianças supera em muito quaisquer benefícios potenciais. A este respeito, provavelmente será necessário abster-se categoricamente de utilizar esta informação em processos judiciais, uma vez que isso pode levar a consequências desastrosas. Talvez minha esposa me ame genuinamente. Porém, é possível que no passado ela tenha cometido uma ofensa grave que possa comprometer nosso relacionamento. É muito importante encontrar tempo para resolver suas emoções e determinar suas próprias necessidades. O incrível é que procurei cuidadosamente as respostas em mim mesmo, nas minhas memórias e nos meus arquivos, mas nunca as encontrei. Para começar, uma coisa permaneceu inalterada durante todo o nosso relacionamento. Ela sempre foi a mesma. Há pelo menos 2 anos que reconheço a sua justiça e imparcialidade. No entanto, se recordarmos o nosso passado, digamos, 4, 5, 6 ou mesmo 8 anos atrás, encontraremos alguma mudança significativa? Não, não vamos encontrar. Ao longo de todos estes anos, ela incorporou de forma consistente as qualidades que já mencionei nos meus posts anteriores. Amor, cuidado, apoio e uma forte conexão emocional. Talvez naquela época o que eu percebia como amor estivesse realmente presente. Receber sua sabedoria e bons votos é de grande importância para mim. Depois de completar minha caminhada diária, estarei em casa em 5 minutos. Embora sinta um misto de nervosismo e calma, notei uma mudança perceptível no comportamento dela quando saiu para levar os filhos para a avó. Vamos ver como os eventos se desenvolverão ainda mais. Você já teve um relacionamento extraconjugal? Eu comecei a conversa. Não, nunca. Então quem é o pai biológico dos nossos filhos? Você. Isto contradiz os resultados do teste de DNA, querido. De que tipo de DNA estamos falando? Sobre o DNA que você não permitiu que nossos filhos carregassem. Então, quem é o pai biológico? Tomei as medidas necessárias para garantir que tenhamos uma família. Foi um processo difícil e caro. Você não imagina as dificuldades que tive que passar para isso. Sua voz tremia de emoção. Fiquei chocado com as palavras dela. Desculpe-me o quê? O que você fez? O que você está tentando dizer? O que eu deveria fazer? Tudo fazia parte do plano. Eu sei que você teve um caso. Tudo começou durante o período difícil que passamos no início de 2013. Sabendo que os 2 filhos não são meus, posso presumir que isso já dura pelo menos 5 anos. Tentei não levantar a voz para ela. Naquela época eu estava pensando muito em começar um relacionamento com alguém, mas nunca terminei. Foi moralmente errado e nunca agi nesse sentido. Quem é o pai das crianças? Subordinado ou colega? Ela estava olhando para mim com uma expressão vazia no rosto. Perguntei qual é o nome da esposa de um colega. Ela respondeu, ex-confuso. Perguntei ainda, então por que você está perseguindo ela? Ela respondeu, porque são indivíduos muito perigosos. Você não tem ideia do quanto eles me machucaram. Preciso monitorar seu bem-estar e felicidade para que nunca mais tentem se aproximar de mim. Pensei um pouco e finalmente perguntei, então o pai dos filhos é colega? Espere, então você está admitindo que teve um caso com um banquete? Por que você não me contou sobre isso antes para que pudéssemos considerar opções como fertilização in vitro ou encontrar um doador juntos? Poderíamos resolver os problemas da fertilização in vitro juntos. Fiz todo o necessário para constituir uma família para nós e ele era a única opção naquele momento. O que me intriga é que você não mostra sinais de remorso e nem sequer derramou uma lágrima durante esta conversa. É como se você não estivesse nem um pouco preocupado. Sério, o que está acontecendo?
Depois falei sobre a importância do processo de luto e que precisava de uma compreensão plena e honesta da situação. Ao iniciar minha jornada de cura, senti vontade de ouvir uma versão dessa história que realmente ressoasse em mim. Desesperado para descobrir a verdade, comecei a implorar, instando-a a se livrar do fardo que carregava dentro de si e a me contar o que realmente aconteceu. Sugeri fazer uma pequena pausa e dar-lhe tempo para pensar sobre seus pensamentos pelos próximos 20 minutos. Quando voltei, um silêncio estranho nos envolveu por quase 10 minutos. Olhando para trás, ela ficou chocada, embora eu não tenha percebido na hora. Quebrando o silêncio, pedi que ela contasse a verdade, mas ela só conseguiu repetir: "Não dá para entender como foi realmente." Apesar da minha insistência, ela começou a desmoronar emocionalmente. Repeti meu pedido para dizer a verdade, avisando que, se necessário, entraria em contato com a esposa de outro homem envolvido neste caso para saber. Esta situação é profundamente perturbadora, pois estas pessoas são conhecidas por serem terríveis, malévolas e potencialmente perigosas. Você não pode imaginar a extensão dos meus esforços para me distanciar dela. É óbvio que ela tem intenções de destruir a nossa família. Infelizmente, não dei a devida importância à sua declaração inicial. Em vez disso, permiti-me suprimir a ideia de que a nossa família poderia ser destruída e perdi o controle das minhas emoções. Olhando para trás, acho que foi um erro culpá-la pelo fato de nossa família ter se separado por causa de seu relacionamento com outros homens. Eu deveria ter escolhido um momento mais apropriado para expressar minhas preocupações. É importante aprender com essas experiências, mas apesar de todos os meus esforços, não consegui conter as minhas emoções e acabei por expressar os meus sentimentos. Falei sobre o fato de que meu passado, presente e futuro estavam ameaçados, bem como sobre o profundo sentimento de decepção que estou experimentando agora. Além disso, lembrei-me vividamente do dia mais feliz da minha vida, contrastando-o com o meu atual sentimento de inautenticidade. A essa altura, ela estava chorando e me garantiu repetidamente que eu era uma boa pessoa, não um impostor e o único que ela queria naquele momento. Ela continuou a expressar suas emoções sem cessar. Quando percebi que em uma vida anterior devo ter feito algo realmente terrível, ela finalmente desabou. Ela nunca parou de se desculpar e de afirmar que nunca quis me machucar, que essa situação era seu pior pesadelo. Perguntei se ela o havia trazido para nossa casa, mas ela negou categoricamente, o que me convenceu. Perguntei se o outro homem sabia que as crianças lhe pertenciam e ela disse que suspeitava que ele pudesse saber. Também perguntei se ela queria morar com outro homem e filhos. A reação dela foi muito violenta. Ela ficou muito chateada e expressou sua forte antipatia por ele, chamando-o de uma pessoa verdadeiramente terrível. Quando mencionei a amizade anterior, que durou 4 anos, perguntei qual o motivo da discórdia no relacionamento deles. Em resposta, ela afirmou categoricamente que ele é uma pessoa nojenta que tem prazer em prejudicar os outros. Demorou muito para ela perceber essa triste verdade, mas continuou a se concentrar na beleza e na perfeição de nossos filhos, enfatizando o significado de suas ações. Mas lembrei-lhe persistentemente que a conversa não é sobre nossos filhos. Tentando confortá-la, convenci-a do meu carinho pelos filhos e do meu desejo de continuar a fazer parte da vida deles. Ao formular deliberadamente desta forma, esperava aliviar a tensão e encorajar um diálogo aberto. Infelizmente, minhas palavras apenas intensificaram seu choque emocional, o que a levou a novas lágrimas. Quando nossa conversa terminou, ela continuou a se concentrar no assunto de nossos filhos. Eu a consolei, expressando meu amor inabalável por nossos filhos e enfatizando meu desejo de minimizar seu sofrimento em qualquer circunstância. Ela questionou minha insistência em discutir detalhes dolorosos, e eu a lembrei de que tais decisões não cabem a ela tomar. Após uma breve pausa, saí da sala, mas não antes de pedir a ela que pensasse cuidadosamente sobre a situação e fosse honesta. É importante ressaltar que a conversa durou cerca de 2 a 3 horas, e contou com muitas trocas de opiniões e discussões. Durante nosso período difícil em 2010,
ela admitiu que estava pensando em continuar um relacionamento com alguém, mas acabou decidindo desistir. Ela acredita firmemente que fez a escolha necessária para o bem de nossa família e se recusa a admitir seu envolvimento em um relacionamento amoroso. Parece que suas ações foram cuidadosamente planejadas para permanecerem escondidas de mim, e eu nunca deveria ter descoberto a verdade. Suspeito que o caso deles terminou de maneira estranha. A esposa de outro homem descobriu o relacionamento deles e pode ter exigido uma compensação por mantê-lo em segredo. Poderia ver evidências visuais, como fotografias e vídeos mostrando sua vida juntos. O envolvimento de outro homem poderia tê-lo levado a partilhar estes materiais com a sua esposa, possivelmente apresentando-os como personalidades repugnantes. É óbvio que ela pretende destruir a nossa família, criando um encargo financeiro significativo. Eu sinceramente esperava um resultado diferente, que a verdade fosse gradualmente revelada dentro de alguns dias, ou no máximo uma semana. Mas agora não tenho certeza se algum dia saberei toda a verdade. Minha esposa está profundamente ferida, apresenta sinais evidentes de transtorno psicológico e é necessário que receba imediatamente ajuda profissional. Vou marcar uma reunião para ela imediatamente. Como já mencionei, a conversa acabou sendo bastante aprofundada e admito que minhas explicações costumam ser demoradas. Certamente não espero que alguém se lembre de todos os detalhes que foram discutidos até agora. Houve vários comentários, incertezas, dúvidas e preocupações gerais, e espero que sejam levados em conta nesta apresentação. Depois de tentar, sem sucesso, conceber um filho durante 1 ou 2 meses, visitamos seu ginecologista obstetra para ter certeza de que ela estava se sentindo bem. Considerando a nossa idade, eu tinha 34 anos, ela tinha cerca de 36, era lógico consultar um ginecologista obstetra que era seu médico de confiança desde a adolescência. Graças ao relacionamento próximo, ele tinha um histórico completo da doença dela. A obstetra ginecologista prontamente realizou um exame e nos garantiu que não houve problemas de sua parte. Quanto a mim, fui obrigado a fazer um espermograma, exame que permite avaliar vários fatores como quantidade, morfologia, viabilidade e muito mais. Após o exame, voltei ao obstetra ginecologista para discutir os resultados. Ele também recomendou exercícios regulares e uma dieta saudável. Embora o urologista reconhecesse a dificuldade de conseguir uma gravidez com estes resultados, manteve-se otimista e acreditou que ainda era possível. Ele realizou exames adicionais e ecografia testicular, mas não encontrou uma causa óbvia. O plano de tratamento proposto visava mudar o estilo de vida, usar roupas íntimas largas, parar de fumar, reduzir o uso de laptop. Além disso, o urologista aconselhou tomar multivitaminas diariamente, praticar exercícios regularmente e seguir uma dieta completa. Apesar das dificuldades, o urologista ressaltou que a vida encontra soluções por si só e que a gravidez pode surgir de forma inesperada. Esforce-se para praticar exercícios regularmente, perder alguns quilos, incluir na dieta as vitaminas e minerais necessários, além de reduzir a necessidade de certos medicamentos. Não me lembro se o médico mencionou alguma mudança ou melhora perceptível dentro de 3 a 4 meses. Ele falou detalhadamente sobre o ciclo da espermatogênese e seu significado, e saí com otimismo. Porém, não voltei para uma nova consulta, porque depois de 4 a 5 meses minha esposa engravidou. Então parece que o tratamento deu certo, não é? Para conceber um filho, planejamos cuidadosamente nossos relacionamentos íntimos após inúmeras visitas ao médico. Nós nos armamos com todas as ferramentas necessárias, aplicativos de monitoramento de gravidez, tiras de ovulação, termômetros, remédios caros para infertilidade. Às vezes pareciam experimentos de laboratório, mas deram resultados positivos. Mas, apesar de tudo isto, encontro consolo no facto de viver na Europa há 25 anos, onde tenho a minha própria casa e vida familiar. Por analogia com a Califórnia, mas com uma ênfase ainda maior nos interesses da criança em caso de divórcio. Considera-se que as crianças nascidas do casamento têm direitos inalienáveis e os pais biológicos, tanto quanto sei,
não podem ter quaisquer direitos legais. Tenho uma reunião marcada com meu advogado no final desta semana para discutir isso com mais detalhes. Quanto à vigilância, não vejo qualquer sentido nisso neste momento. Mas é importante notar que obtive acesso à conta iCloud dela, que me permite visualizar fotos, registros de chamadas e contatos associados à sua conta do Gmail. Tenho acesso aos registros de bate-papo do Facebook dela, que incluem histórico de pesquisa e geolocalização. Porém, não tenho acesso ao WhatsApp dela. Neste momento estou focado em encontrar ajuda para ela, pois ela é a minha principal prioridade para obter a ajuda que preciso. Estou determinado a fornecer-lhe o melhor cuidado possível que posso pagar. Esta decisão é ditada por duas razões simples. Em primeiro lugar, não importa o quanto eu ame estas crianças, e o quanto elas me amem, esforço-me para garantir o bem-estar da minha esposa, não só para mim, mas também na esperança de que ela eventualmente perceba as suas ações e seja capaz para me contar toda a verdade. Essa verdade é necessária para que eu possa digerir, aceitar e, eventualmente, passar para uma vida mais plena. Apesar da crescente sensação de paz interior, sinto-me desconfortável quando observo a cada dia a deterioração do seu estado. Agora ela percebeu que com suas ações ela destruiu não apenas meu mundo, mas também o dela e de nossos filhos. Parece que o perdão é a última coisa que passa pela cabeça dela. Os danos que lhe foram infligidos são tão graves que, na sua opinião, não podem ser reparados, o que provoca uma profunda luta interna. Evitando o contato visual, ela constantemente mantém a cabeça baixa e passa a maior parte do tempo chorando quando as crianças não estão por perto. Entendo perfeitamente que preciso priorizar e consultar um psicólogo, e acredite, ao contrário da minha esposa, encaro a situação com calma. Tenho uma resiliência excepcional e estou claramente ciente da minha condição atual. Sinto-me bastante satisfatório neste momento. O psiquiatra observou anteriormente que não me encaixo no quadro típico, porque meus processos de pensamento são diferentes do normal. Parece que um lado do meu cérebro está muito mais desenvolvido que o outro, mas estou tomando medidas para buscar ajuda e apoio. Estou bem ciente de que em algum momento o lado dominante do meu cérebro pode tentar assumir o controle do outro, mas tenho certeza de que nessa altura já terei uma rede de segurança. Na verdade, meu corpo não tinha produção de serotonina. A duração normal de ação de medicamentos, como o Lexapro, é de aproximadamente 8 a 12 semanas. Surpreendentemente, 10 dias depois de começar a tomar o medicamento, me senti uma pessoa completamente diferente. Era óbvio que meu corpo precisava urgentemente de serotonina. No entanto, devo admitir que ainda tenho alguns sentimentos latentes de raiva, embora num grau relativamente fraco. Quando penso em minhas circunstâncias e reflito sobre as ações de minha esposa, a frase soa constantemente em minha cabeça: que decisão estúpida você tomou, de todas as opções possíveis você escolheu a pior. Pretendo tirar férias curtas em algumas semanas, embora ainda não tenha decidido um lugar. Sempre encontrei paz à beira-mar, então esta opção parece a mais provável. Há alguns anos passamos por um período difícil em que embarquei em uma jornada de autodescoberta. Posso dizer com segurança que o período difícil começou nessa época. Em janeiro de 2010, a situação atingiu um ponto insuportável. As conversas foram repletas de palavras pesadas e desagradáveis, mas nenhuma ação foi tomada. Mas no final de abril de 2013, a fase difícil começou a ser resolvida, e no final de maio, houve uma mudança completa embora minha mulher pareça ter esquecido os detalhes do nosso conflito, lembro-me claramente que estava longe de ser do trivial. Percebo que diante de divergências tão significativas não deixo de me sentir ofendido. Antes do início de um período difícil, especialmente depois de maio de 2013, minha esposa dava constantemente sinais de amor, carinho, apoio e mantinha uma ligação constante comigo. Muitas vezes passávamos algum tempo juntos, gostávamos da companhia um do outro, tínhamos conversas profundas. Em geral, nosso relacionamento parecia perfeito. Mas tudo mudou quando a verdade foi revelada.
Seguindo em frente, estou plenamente consciente das minhas circunstâncias atuais e das consequências das suas ações. Entendo qual termo é usado para descrever pessoas que se encontram na minha posição. Quando se trata de responsabilidade moral e legal para com as crianças, esta questão não tem significado para mim. Estas crianças são também vítimas inocentes, e apesar de servirem como uma lembrança constante de acontecimentos passados, são-me profundamente queridas. Eles trazem muita alegria à minha vida, criando alguns dos momentos mais felizes que já experimentei. Estou determinado a continuar a amar e apoiar meus filhos da melhor maneira possível. Apesar dos possíveis problemas que possam surgir quando chegarem à adolescência e me tratarem mal, acredito firmemente que vale a pena o risco. Simplesmente não consigo me afastar dos meus filhos e é inútil tentar me convencer nesse assunto. Minha decisão é inabalável. Indo mais longe, no sábado, dia seguinte à nossa conversa, recebi uma carta dela. Embora a carta seja bastante volumosa, darei apenas os pontos principais dela. Quero pedir desculpas sinceramente por minhas ações e pela terrível escolha que fiz sem consultá-lo. Tenho plena consciência do quanto ofendi você e não consigo nem olhar nos seus olhos por causa da vergonha que sinto. Reconheço a dor e a destruição que causei ao nosso relacionamento. Não consigo entender quanto dano e sofrimento ela me causou. Surpreendentemente, ela não poderia ter previsto que essas feridas permaneceriam e nunca desapareceriam. Ela afirma ainda que se eu buscar sinceramente a verdade, ela me revelará. E foi o que aconteceu. A gênese da nossa história não foi diferente daquelas que começam com uma nota amarga. Ambos enfrentávamos problemas cotidianos e cada dia trazia mais decepções do que o anterior. Havia uma pessoa astuta e manipuladora que sabe fazer jogos mentais, que me pintou um quadro de perfeição, ao mesmo tempo em que reclamava dos maus tratos que lhe eram dispensados em casa. E tolamente, acreditei em cada palavra. Os problemas que enfrentávamos em nossa vida pessoal aumentavam e ele dizia constantemente que eu merecia coisa melhor. Acreditei em suas palavras e comecei a acreditar. Enquanto isso, desenvolvi sentimentos por outra pessoa, o que gerou conversas sobre o rompimento do relacionamento. No meio de tudo isso, cometi um erro e tentei iniciar um novo relacionamento. Mas logo percebi que foi uma decisão errada e que nem tudo era o que parecia. Surgiram dúvidas sobre quem disse o que e qualquer possibilidade de relacionamento desapareceu. Não importa o que acontecesse, decidimos continuar amigos quando adultos. Vale ressaltar que algumas partes desta seção estão escritas na terceira pessoa. Tornou-se óbvio para mim que uma pessoa que expressa tais sentimentos ainda não está pronta para assumir total responsabilidade, não consegue correlacionar seus supostos valores com seu comportamento real. Mas depois de um tempo decidi fazer um esforço e tentar consertar nosso relacionamento. Você se perguntou sobre a mudança repentina em minha abordagem e perguntou por que eu estava fazendo esforços extras. Isso aconteceu não apenas porque você foi uma escolha conveniente, como afirma, mas porque percebi que te amo e anseio pela conexão que já tivemos. Tenho que admitir que a maior parte da culpa é minha, mas é importante que você perceba que nem sempre foi tão gentil quanto gostaria de parecer. Você percebe como você me fez sentir. Apesar de você constantemente me criticar e me humilhar, eu ainda te amava. Admito que posso ser difícil quando estou infeliz com alguma coisa e sei exatamente quais botões apertar para fazer alguém se sentir péssimo. Não era minha intenção usar essa habilidade, mas aconteceu sem querer. Então você disse e fez algumas coisas que me fizeram perceber que não quero ficar com mais ninguém além de você pelo resto dos meus dias. Naquele momento, percebi que você me ama de verdade, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Foi o que minha esposa infiel me disse. Ela falou sobre ações específicas que levaram a uma virada completa em nosso relacionamento, encerrando para sempre uma fase difícil. Lembro-me claramente deste momento e isso me trouxe grande alegria espiritual. Sim, o homem e eu continuamos a manter relações amistosas.
Ele sabia das mudanças positivas em nosso relacionamento e revelou-se uma pessoa compassiva que entende que preciso de outra conexão. Porém, o relacionamento mais significativo que tive no trabalho foi com um colega, subordinado de Dash. Ele me apoiou em momentos difíceis para você e para mim. Quando finalmente decidi terminar meu relacionamento com esse outro homem, percebi que era ele quem vinha tentando me fazer ver a verdade sobre ele todo esse tempo. Ele ficava me lembrando que não era a pessoa que eu pensava que era. Ao longo de nossa comunicação, ele me ofereceu ideias e sugestões para melhorar minha vida e meu trabalho. Devo admitir que essas sugestões aumentaram minha autoestima e me permitiram me sentir especial. Mas eu me pergunto quem exatamente é responsável por essas ideias e pelo impacto delas sobre mim. Talvez seja outro homem? Nossos problemas ressurgiram entre nós. É como uma rotina previsível que eventualmente nos desgasta. Naquela época, eu não era emocionalmente maduro o suficiente para permanecer indiferente, e você não tinha consciência para entender quando se afastar, e como resultado nosso relacionamento antes feliz desapareceu. Não consigo me lembrar desses eventos específicos. Talvez tenha sido uma forma de manipulação. Esse período ocorreu logo após mudanças significativas em nossa dinâmica e antes de pensarmos em constituir família. Eu me pergunto se um romance emocional e possivelmente físico foi retomado neste momento. É extremamente importante para mim saber mais sobre isso. Depois disso, nossa conversa voltou-se para a ideia de constituir família, o que trouxe muitas dificuldades. Lembro-me de como estávamos ansiosos pelo início desse caminho, de como visitamos um ginecologista obstetra e passamos em vários exames. Mas quando fomos a outro médico, a expressão em seu rosto indicava notícias desfavoráveis. Curiosamente, minhas lembranças divergem do que foi mencionado na nota anterior. Talvez esta diferença de percepção possa ser explicada pela intimidação, ou talvez se deva às diferenças inerentes entre homens e mulheres na percepção do mundo. De qualquer forma, decidimos não desistir e continuar nossos esforços, mas com o tempo uma sensação de ansiedade começou a se instalar em nós. Após pedidos persistentes durante 3-4 anos, ela finalmente concordou em ter filhos. Todo esse tempo ela tem afirmado constantemente que não estamos prontos. Lembro-me claramente de ter ficado ansioso com a nossa incapacidade de conceber um filho, especialmente porque sabia que o problema estava comigo. Além disso, a nossa situação financeira estava longe de ser ideal. Estávamos lutando para sobreviver. Na nossa difícil situação, a fertilização in vitro era simplesmente impraticável. Foi nesse período que tomei uma decisão difícil. Entendo que você possa interpretar minhas palavras como uma tentativa de justificar ou enganar, mas garanto-lhe que esta é a minha verdade. Entendo que você espera que eu admita a culpa qualitativamente, mas deixe-me esclarecer a situação. Eu escolhi voluntariamente esse caminho. Estávamos consumidos pelo desejo de conceber um filho e planejei cuidadosamente esse momento. Infelizmente, agi de forma estúpida e impulsiva, sem pensar nas possíveis consequências. Tudo o que eu desejava era me sentir mãe e você como pai. Quando finalmente aconteceu, ficamos cheios de alegria e nos sentimos como as pessoas mais felizes do mundo. Nosso mundo parecia inteiro e completo. O lugar central nas nossas discussões familiares foi ocupado pelo tema da gravidez, com especial atenção aos constantes pesadelos da minha esposa. Ela estava atormentada por perguntas. E se eu descobrir a verdade sobre as ações dela? E se nosso bebê nascer e ela não se sentir ligada a ele? Nessa turbulência, ela lutou contra o remorso e tentou perdoar-se pelas ações passadas. Mas o coração dela derreteu quando nosso bebê nasceu e ela viu a profunda conexão que existe entre mim e nosso bebê. Além disso, ela resolveu habilmente algumas das questões levantadas por mim durante o nosso conflito, e fiquei convencido de sua sinceridade e compreensão. Você mencionou constantemente que estamos envelhecendo e que nosso primeiro filho não tem comunicação com os colegas. Você estava preocupado porque, quando ele atingisse a nossa idade, as pessoas que ele conhecia como família não estariam mais vivas. No fundo,
Você sabia que eu não queria ter outro filho. Eu estava satisfeito com nossa família do jeito que estava. Mas você persistiu e isso me deixou desconfortável. Eu estava preocupado com o que aconteceria se você começasse a fazer perguntas sobre por que não podíamos conceber um filho. Tive medo de que você pedisse exames médicos adicionais ou começasse a duvidar de nossa decisão. Cometi um erro terrível, do qual me arrependo profundamente. Mas é difícil para mim chamar assim, porque meu querido filho está envolvido nisso. Talvez seja por isso que tenho tendência a mimá-lo e deixá-lo mexer comigo. A verdade é que sinto uma enorme sensação de culpa. Culpa pelo fato de nunca tê-lo desejado, pelo fato de durante a gravidez ter passado por inúmeras noites sem dormir, cheias de tristeza e lágrimas. Mas realizei o seu desejo dando-lhe um segundo filho e um companheiro para toda a vida do nosso primeiro filho. Mesmo sabendo que o outro homem não era uma boa pessoa, decidi não complicar a situação atraindo outra pessoa. Ao saber da gravidez da esposa de outro homem, ela entrou em pânico, o que complicou ainda mais a situação. Esta mulher, sabendo das repetidas infidelidades do marido, tinha certeza de que ele estava tendo outro caso. De alguma forma, a esposa desse outro homem encontrou o perfil da minha esposa no Facebook, onde viu uma foto do nosso bebê, e notou uma semelhança impressionante. Dominada pela raiva e pela suspeita, ela conheceu minha esposa em seu local de trabalho. Apesar da negação por parte de sua esposa, a situação agravou-se rapidamente. Chamadas, SMS e ameaças não paravam dia ou noite. A história começa com a recente nomeação de um novo presidente para o conselho de administração da empresa, que também supervisiona o recém-criado grupo de auditoria. Com o tempo, descobriu-se que os dois fornecedores recomendados não eram uma oferta aleatória de outra pessoa. Surpreendentemente, verifica-se que o novo presidente é, na verdade, proprietário parcial destes fornecedores. Uma investigação mais aprofundada revela casos de fraude, incluindo peculato, cometidos por estas empresas. Surpreendentemente, verifica-se que o subordinado que autorizou a celebração de contratos e a alteração de processos tecnológicos sabia dessas ações ilegais. Minha esposa admite que finalmente entendeu os motivos ocultos da presença constante do comportamento aparentemente amigável de outra pessoa. Fica claro que ele a explorou não apenas para encontros íntimos. Durante este período, Vaivar encontrou consolo e apoio em seu único confidente subordinado, que estava bem ciente de suas ações. Como resultado, outra pessoa foi ameaçada de demissão e julgamento. Confirmei a autenticidade desses eventos através do meu amigo, e realmente é. Como resultado do escândalo que eclodiu no escritório da OBS, a recém-nomeada presidente começou a acusar Vaivar de consciência e envolvimento em atividades fraudulentas, alimentando rumores em torno dela e da referida pessoa. Vaivar até recebeu ameaças de levá-la a julgamento. As ligações persistentes de outro homem não pararam, e Vaivar o incentivou a desistir do processo, lembrando-a de sua história juntos. Sentindo-se constantemente ameaçada, ela procurava uma saída para esta situação turbulenta. Vaivar descobriu como sair desse caos oferecendo-se para devolver a quantia roubada a outro homem. Para fazer isso, ela tomou a difícil decisão de recusar o pagamento de indenizações, contraiu um empréstimo significativo, pediu ajuda financeira à mãe e, finalmente, conseguiu escapar dessa situação. O fragmento final permite compreender suas intenções iniciais. Torna-se óbvio que estes indivíduos são maliciosos e representam uma ameaça para a nossa família. Suas ações levaram a perdas financeiras significativas e me causaram grande sofrimento. Lembro-me claramente de como ela saiu desse trabalho em estado de depressão, como já mencionei acima. Também confirmo seu desejo de eliminar quaisquer vestígios deste lugar da nossa história. Concluindo, ela ressalta que é necessário acompanhar de perto suas atividades. Quero que eles tenham um relacionamento saudável e significativo, porque são o tipo de pessoa que virá prontamente à nossa casa se precisar de ajuda financeira ou apenas quiser passar um tempo conosco.
A segunda parte da carta é dedicada a expressar desculpas de diversas formas, reconhecendo sentimentos de vergonha, reconhecendo a necessidade de ajuda profissional e, acima de tudo, discutindo o bem-estar das crianças. Ela pede repetidamente para não excluir as crianças da sua vida, instando-a a continuar a apoiá-las sem assistência financeira. Ressaltando que é importante para mim continuar recebendo-os em minha casa. Minha esposa concordou que eu deveria manter a propriedade de tudo, casa, carro, poupança, investimentos e assim por diante. Ela está pronta para assinar qualquer documento a meu pedido, a qualquer momento. Mas peço humildemente que, com todas as mudanças, os filhos permaneçam em seu coração. Esta passagem é apenas uma pequena parte de uma carta de 6 páginas. Embora sirva como uma sinopse convincente, aborde todos os pontos essenciais e seja consistente com a minha percepção da situação, requer contexto adicional. O comportamento geral que ela exibia e a dinâmica que partilhávamos em casa são consistentes com esta versão. Sem dúvida, existem lacunas nesta história, casos de ocultação de informação, manipulações subtis e história revisionista. Mas como base geral para compreender o que aconteceu, penso que esta é uma descrição bastante apropriada. Minha esposa nunca mais voltou para casa depois de me escrever uma carta. Não pediu divórcio, esperando que ela fosse a primeira a fazê-lo. Expliquei às crianças que minha mãe havia ido para a casa da avó e não se sabia quando ela voltaria. 2 semanas se passaram, cuidei de nossos filhos e refleti sobre suas palavras. Certa manhã, quando eu estava levando as crianças para a escola, a mãe da minha esposa me ligou. Ela estava muito preocupada. Ela disse que minha esposa não estava se sentindo bem e precisava de ajuda. Depois que peguei os filhos, corri para minha sogra. Minha esposa se comportou de maneira inadequada. Ela se enrolava como uma bola e repetia constantemente a mesma frase: fiz tudo o que pude, chamei ajuda médica e ela foi levada ao posto de saúde para exame. No final das contas, ela tinha um transtorno mental grave, que só estava piorando. Minha esposa foi internada em uma clínica psiquiátrica por tempo indeterminado. Espero sinceramente que ela se recupere logo e volte para nossa casa.